O caos no clã Ouroboros era como uma pedra lançada no Pacífico Lago, que era o continente central, provocando ondulações por toda parte. Devido à dissuasão mútua do Morningstar Mage, essa guerra em grande escala era rara. As informações sobre o estado atual do clã Ouroboros se espalharam por todo o continente central como um incêndio. Muitos espiões, investigadores e magos ociosos correram para Phosphorescence Swamp. Eles tinham uma necessidade urgente de saber como tudo começou e qual seria o resultado final. Eles usariam essa informação para sua própria referência e, no futuro, a entregariam à próxima geração. Nuvens de tempestade estão se formando. Phosphorescence Swamp, sede do clã Ouroboros. Vestida em couro colante, Freya estava em uma sacada alta e observava a enorme cidade do feiticeiro abaixo. Mesmo uma cidade próspera e pacífica como essa terá que suportar o peso da batalha. Olhando para o sombrio horizonte à distância, consternou-se a expressão de Freya. Vendo Julian e alguns outros anciãos indo em sua direção, seu eu já desanimado ficou ainda mais deprimido. Desconsiderando os poucos anciãos, Freya perguntou diretamente a Julian: como está a distribuição de mão de obra? Eles foram designados de acordo, mas Julian mostrou sinais de hesitação. Deixe-me explicar. Um tempo atrás, devido à sua atribuição aleatória dos Bloodlocks, linhagem de cobras, nossa família sofreu enormes perdas. E agora temos que arcar com um fardo ainda maior por causa da sua decisão de assumir a responsabilidade de Lei pelas defesas na Zona Oeste. Um homem idoso com um par de sobrancelhas vermelhas proferidas com um tom gelado, seu rosto mostrando claramente seu descontentamento. Os outros eram os mesmos, insatisfação escrita em todos os rostos. Você deve entender, nossa família mal tem a capacidade de se defender. Mas você acumula mais responsabilidades sobre nós. Seremos de mãos curtas e, quando surgirem problemas, nossa família pode até ser exterminada, exclamou outra senhora idosa. Tia, eu sei disso, mas esses homens e mulheres idosos eram todos os idosos de Freya na família. Muitos deles a conheciam desde a juventude. Mesmo que seu status como magos da fase de cristal fosse maior do que o deles, ainda havia muitos assuntos que não eram fáceis de discutir durante a conversa. Eu sei. Você desenvolveu sentimentos por esse sujeito, certo? Outro homem idoso com um cisto no rosto perguntou sarcasticamente. Tio Ivanov. E se eu tiver? O olhar de aço de Freya se dirigiu a Ivanov enquanto ela respirava fundo, a tensão no ar alcançando o ponto de asfixia. O cisto em seu rosto tremeu e ele recuou alguns passos, seus lábios tremendo, e ele observou: é assim que você quer tratá-lo? Aquele playboy que não só teve um caso com sua própria mulher mais velha, mas até mesmo aquela vadia Mirão. Chega! Freya gritou de repente, o rosto ficando vermelho. Os outros poucos anciões ergueram as sobrancelhas em choque. Relacionamentos controversos eram comuns entre os Warlocks, especialmente quando eram jovens. O estilo de vida licencioso de Leilin não era tão grande assim. Mas para Ivanov levantar o assunto, era inquietante. No entanto, em retrospectiva, o que Ivanov disse fazia sentido. Se Leilin estivesse realmente interessado em Freya, eles teriam se reunido há muito tempo. No momento, parecia um assunto unilateral para o chefe deles. A tia preocupada de Freya perguntou hesitante: Little Freya, você, neste momento? Outra voz ecoou: o Marquês Lucian está aqui. Todos trocaram olhares e imediatamente se aquietaram. Escândalos familiares como esse eram mantidos entre si. Vamos nos despedir agora. Você vai reconsiderar. A anciã deu um olhar amoroso para Freya antes de partir com o resto. Com a partida, Freya deu um suspiro de alívio e saiu para dar as boas-vindas a Lucian. Ei, terrível. Certo? Lucian perguntou com um sorriso, dois outros magos atrás dele. Apenas alguns inconvenientes menores. Freya afofou o cabelo. Olhando por cima dos ombros de Lucian,
ela reconheceu um dos magos como o subordinado de Leilin, Parker. Quanto ao outro mago fêmea que estava usando um véu, Freya não pôde reconhecê-la. No entanto, as ondas de energia horripilantes da fase cristal que irradiavam de seu corpo eram inequivocamente fortes. Tal poder normalmente não seria mantido em segredo. Mesmo dentro do clã Ouroboros, os magos da fase cristal eram poucos e distantes entre si. Eles poderiam facilmente formar uma organização com a mais alta autoridade e assumir o controle de tudo. Permitam-me apresentar-lhe Parker. Tenho certeza que você já o conhecia. Lucian riu, permitindo que Parker fizesse suas saudações. Ele então se virou para apontar para o outro mago feminino. Isto é Sombra, um magus Leilin da fase de cristal subjugado anteriormente. Tendo uma identidade sensível, ela não pôde revelar seu nome verdadeiro. Quanto às suas intenções de estar aqui, Parker. Honorável Marquês Freya. Parker fez uma reverência respeitosa. Meu senhor sabe que você não tem força de trabalho suficiente. Então instruiu Shadow e eu, junto com nossos homens, a seguir adiante e atender às suas ordens. Isso é maravilhoso. Freya sorriu e seus olhos se iluminaram. Ela secretamente soltou um suspiro de alívio. No começo, quando ela concordou em assumir a defesa da Zona Oeste, ela ficou de fato com falta de mão. Mas agora, com a adição de Parker e seus homens, grande parte de sua preocupação foi resolvida. Especialmente, Freya mudou sua linha de visão em direção ao véu preto de Tanassa. Ela tentou olhar através do véu, tentando descobrir sua aparência. Leilin tinha mantido um tal trunfo escondido ao seu lado o tempo todo. Um rank 3 Crystal Phase Magus não foi fácil de subjugar. Se Freya não tivesse concordado em defender a Zona Oeste, com as habilidades daquela mulher magus e os homens de Leilin, eles não teriam nenhum problema em defender eles mesmos. Talvez o que Freya fez fosse desnecessário. Mas, desde que a parte oposta enviou seus assistentes, evidentemente. A boca de Freya se curvou em um sorriso que persistiu por um curto período antes que ela sacudisse a cabeça e abandonasse a linha de pensamento. A situação atual havia se deteriorado tanto que ninguém sabia se o clã Ouroboros sobreviveria até o ano seguinte. Ela não podia deixar seus pensamentos mudarem para questões tão supérfluas. Depois de ver Parker e Tanassa partirem, Freya se virou. Marques Lucian, as intenções da sua visita desta vez não foram apenas enviá-las para mim. Certo, sim. Há outras questões. Lucian assentiu com a cabeça. Eu sabia que havia mais. Freya revirou os olhos. Spill. De acordo com a sugestão de Faisal, estou aqui para pedir que você entregue a autoridade do gênio da torre que sua família deixou na sede. Lucian murmurou em voz baixa. Eu acho que é hora de fazer isso também. Freya concordou com a cabeça e extraiu um anel de ouro para ela. Pegue isso. Espero que suas medidas de defesa ao lado da Magus Tower possam me impressionar. Você não ficará desapontado com a finalização tranquila de sua missão. Lucian também soltou um suspiro de alívio. O que mais posso fazer além de cumprir? Freya forçou um sorriso. O número de torres de mago na sede do clã Ouroboros não era pequeno. De seu ponto de vista, toda a área parecia estar cheia deles. Essas torres de mago foram construídas por alto escalão de Warlocks, e muitas das torres foram fortemente subsidiadas pela sede principal. Claro, a sede principal tinha sua própria agenda. No núcleo de todas as torres estavam inscritas runas defensivas que foram construídas para serem combinadas com o resto. Durante uma crise, eles seriam capazes de ativar todas as torres do mago para unir suas defesas. O chamado de Lucian, assumindo a autoridade, era apenas uma formalidade para salvar a reputação de Freya. Uma vez que Faisal abandonou toda a pretensão de cordialidade, ele pôde imediatamente ignorar todas as fechaduras da Torre do Mago e ativar vigorosamente a energia da torre para reforçar a defesa. Leilin sabia disso, por isso sua relutância em construir sua Torre de Mago na sede principal.
Freya fazia parte de uma família extensa e eles possuíam grandes empresas. Eles não apenas possuíam as Torres Magos em seu próprio território, mas também possuíam algumas de alta qualidade na sede principal que eram usadas como laboratórios experimentais. O que Lucian queria era a autoridade para aqueles. Fico feliz que você entenda. Lucian acenou com a cabeça e sua expressão entorpecida. Mesmo nesses momentos, há algumas pessoas que não estão dispostas a entregar o controle, não contribuindo para o nosso clã Ouroboros. Eles merecem ser amaldiçoados. Felizmente, isso é apenas uma pequena minoria. Freya assentiu em concordância, sabendo que aqueles Warlocks absolutamente não mereciam morrer. Afinal, eles já estavam mortos. Depois de conversar por mais algum tempo, Lucian se despediu. Dada a sua partida precipitada, Freya presumiu que havia alguns assuntos importantes para ele atender. Com a grande guerra iminente, todos os Warlocks estavam em seus dedos sem descanso. Foi ainda mais proeminente para os líderes do núcleo, aqueles na fase de cristal. Tirando seus pensamentos, Freya olhou para outra direção. Mesmo com nosso próximo fim, você está realmente à vontade. Se você não puder me dar uma explicação satisfatória, você terá problemas. Ponto. Desconhecido de Freya. Depois que o velho Ivanov partiu, ele se trancou no quarto e fez uma grande birra. Essa mulher louca. Ela está completamente doente. Como ela pôde ser tão inflexível em trair nossa família em benefício de um estranho? Ivanov rugiu de raiva, sua voz bloqueada e absorvida pela sonorização nas paredes que impedia o mundo exterior de saber o que estava acontecendo lá dentro. E a massa é um velho confuso. Como ela poderia tratar Freya como uma criança e dar-lhe mais tempo? Droga! Em breve, nossa família enfrentará uma destruição iminente. O rosto de Ivanov ficou vermelho de raiva e seu cisto se inchou. Mãos nas costas, ele começou a andar em círculos. De jeito nenhum. Recuso-me a testemunhar a destruição do legado ancestral de nossa família em suas mãos. Depois de algumas rodadas, ele cerrou os dentes e arrancou as mangas da camisa. Com a marca no braço, havia uma impressão vegetal impressionante, ainda que estranha. Com a injeção de força espiritual, imediatamente começou a brilhar. Sassá. Depois que uma onda de barulho passou, uma voz masculina baixa e rouca emergiu do lado oposto. Você finalmente nos contatou.